Já houve um tempo em que serviço público no Brasil era sinônimo de salário baixo e muito trabalho. Hoje a realidade é diferente, pelo menos em algumas carreiras. O resultado é que cada vez mais profissionais fazem de tudo para trocar a iniciativa privada pelo governo. Uma realidade que é ainda mais evidente entre os moradores de Brasília. A concorrência é cada vez maior. Só no ano passado, 10 milhões de brasileiros se inscreveram em concursos públicos. Em 5 anos, o crescimento foi de 40%. Agora, em 2011, apesar do corte de gastos anunciado pelo governo, pelo menos 80 mil novos cargos vão ser disputados por quem busca bons salários, estabilidade e ascensão na carreira. Tem 2 anos que eu estou estudando e, assim, para quem quer passar em concurso mesmo, tem que ser de manhã, de tarde e de noite. Eu estudo mais ou menos, contando com a aula daqui, umas 8 horas por dia. Eu larguei tudo e só estou estudando. Ter o governo como patrão exige mesmo uma maratona de estudos. Quem já chegou lá se dedicou em média 2 anos. O que desanima essa turma é que nem sempre o esforço vale a pena. São muitos os casos de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido, mas que nunca foram convocados. Você estudar, se dedicar, passar dentro das vagas e não ser chamado, eu acho isso uma desconsideração tremenda. Frustração. Injustiça, né? Há 7 anos, essa indignação levou uma candidata a processar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela passou em 65º lugar no processo seletivo que previa 98 vagas para oficial de justiça. Mas 1 mês antes de terminar a validade do concurso, apenas 8 pessoas haviam sido chamadas. Ela ganhou o direito de tomar posse e o caso abriu precedente. Desde então, dezenas de pessoas na mesma situação já conseguiram ser nomeadas. Se ele abriu tantas vagas para serem preenchidas num prazo X, ele é obrigado a preencher essas vagas no prazo X. Porque senão o concurso público fica totalmente em descrédito. Este ano, outro caso polêmico chegou ao Tribunal Regional Federal em Brasília, dessa vez envolvendo candidatos aprovados fora do número de vagas. O concurso, realizado há quase 4 anos, era para o cargo de técnico legislativo da Câmara dos Deputados. O edital previa 90 vagas, mas 184 candidatos acabaram sendo convocados. Camila faz parte do grupo que ainda não foi chamado. Até hoje, a gente sonha com essa nomeação, a gente espera, desde o ano de 2007. Ela e outros 105 aprovados cansaram de esperar. Há alguns meses, eles brigam na justiça pelo direito à nomeação. O advogado tem 2 argumentos. O primeiro é que, segundo ele, a Câmara tem hoje mais de 100 cargos vagos de técnico legislativo. Você tem o cargo, tem a necessidade, tem o aprovado. Qual é a razão para não nomear? Mas, para este professor de Direito Administrativo, o argumento não deve prosperar. É que, de acordo com a jurisprudência, quem passou num concurso fora do número de vagas previsto não tem o chamado direito subjetivo, que garante de fato a nomeação. Nesses casos, existe apenas a expectativa de direito. A não convocação dos candidatos, não obstante haja 10 vagas abertas, pode se dar em virtude, por exemplo, de uma reestruturação administrativa na casa. E eles queiram colocar de uma outra forma a distribuição de servidores entre as unidades. A segunda alegação do advogado é ainda mais polêmica. Ele sustenta que pelo menos 800 pessoas nomeadas para cargos comissionados na Câmara Federal não exercem função de chefia, direção e nem assessoramento como prevê a lei. Segundo ele, na prática, essas pessoas trabalham em atividades administrativas que deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos. Para o advogado, esta é uma forma disfarçada de burlar o concurso público. A atividade do técnico legislativo ela já vem prevista no edital de abertura do concurso. E diz ali, realizar tarefas de nível e complexidade média, uma série um conjunto ali de especificações. Se você pegar essas especificações e a relação de atribuições que tem em relação aos comissionados, é a mesma. Para o professor de Direito Administrativo, esta sim é uma questão que deve ser submetida à Justiça. Quando se nomeia comissionados para funções que seriam originariamente servidores efetivos, você está flagrantemente violando o texto expresso da Constituição. Num segundo plano, obviamente, violando o princípio da moralidade, que impõe à administração que lança um edital e abre um concurso, conduta ética.
protegendo a confiança daqueles que depositaram suas esperanças, investindo tempo, dinheiro e paciência para se prepararem e serem aprovados no concurso público. O processo está nas mãos deste desembargador, que, por enquanto, atendeu apenas a um pedido de liminar. Ele garantiu que, se no fim do processo a Justiça reconhecer que os candidatos têm direito à nomeação, eles vão poder assumir o cargo, mesmo se o concurso tiver perdido a validade. Se for verdade o que eles estão falando e conseguirem provar isso que eles estão falando no processo lá na vara, então eles terão, com minha decisão, garantida a vaga deles serem um dia nomeados depois que o processo terminar. Camila espera ansiosa e torce para que esse dia chegue logo. É uma questão de humanidade e de respeito. Se isso levará à dispensa de comissionados ou à transferência deles para outra localidade, é um problema da Câmara dos Deputados. O presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos concorda com os pedidos. Segundo ele, sobram comissionados e terceirizados na administração pública. No Ministério do Planejamento, por exemplo, o número de contratados sem concurso é igual ao número de concursados. O Ministério que deveria dar exemplo. Existem vários outros ministérios, por exemplo, 7 outros ministérios, que os números são mais alarmantes. Números que, para algumas pessoas, têm reflexos diretos na qualidade do serviço prestado à população. O concurso público traz um ganho incalculável de presteza, de perfeição, de rendimento e de produtividade no serviço público. Então, quando o órgão utiliza nomeação de comissionados para preencher vagas de atribuições que são relativas a um servidor efetivo, o órgão está, sim, violando também o princípio da eficiência. Hoje, os servidores públicos respondem por cerca de 12% de todos os postos de trabalho existentes no Brasil. Parece muito, mas ao contrário do que se imagina, esse índice é bem menor que o registrado na maioria dos países. Mas e a qualidade do serviço? Será que atende às necessidades de quem ajuda a pagar o salário desses profissionais? O serviço público em geral está ruim, né? Muito. O atendimento é pouco eficiente, bem precário. O pessoal mal instruído. Simplesmente eles olham para sua cara, eles fazem pouco de você. Se você fez um concurso, você tem que ter um preparatório para que você atenda as pessoas. Para quem estuda o assunto, as falhas tão comuns no serviço público passam pelo processo de seleção dos futuros servidores. É preciso pensar no perfil do cargo e de quem vai desempenhar a tarefa. A gente verifica que entra hoje em dia quem estuda bem, quem faz um curso preparatório bem, e nem sempre ele presta atenção no perfil da vaga a qual ele está pleiteando, a qual ele está tentando.